Bem, vamos continuar então a correção dos exercícios campo elétrico, agora parte 3. Abra sua apostila na página 163 e localizem o exercício 1. Bem, o exercício 1 descreve um experimento realizado por Millikan. Millikan foi um cientista americano. Com esse experimento, Millikan determinou a carga elétrica do elétron. Então vejam bem, foi ele que, através de um experimento, de um mecanismo, descobriu que a carga de um elétron é aquele famoso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, leiam o enunciado onde ele está descrevendo o experimento realizado por Millikan. Preste atenção principalmente no mecanismo que ele utilizou. Ok? Então, o que Millikan fez? Ele pegou duas placas metálicas, ok? Eletrizou essas duas placas e conseguiu colocar entre as duas placas uma pequena gotícula de óleo eletrizada. Ok? Então agora vamos corrigir este problema lá na página 164. Então vai na página 164. Antes de mais nada, anote lá no alto da página o nome dessa videoaula. Correção, exercícios, campo elétrico, parte 3. Vamos reproduzir aqui o experimento de Millikan que está descrito lá na página anterior. São duas placas eletrizadas. Então aqui nós temos uma placa metálica, outra placa metálica. Ok? Como que Millikan eletrizou estas placas? Ele pegou um fio, ligou esta placa a um dos polos de uma poderosa bateria. Ok? Um outro fio e ligou ao outro polo da bateria. Com isso, uma placa ficou eletrizada positivamente, outra placa ficou eletrizada negativamente, que corresponde aos polos de uma bateria. Aí ele colocou aqui dentro uma partícula eletrizada. Essa partícula tem uma massa m igual a 0,1 grama. Então, novamente, nós temos aquele problema de conversão de unidades. Temos que passar grama para quilograma. Para isso, vamos dividir isso aqui por 1000, já que 1 quilo tem 1000 gramas. Só que 0,1 dividido por 1000 é a mesma coisa que 0,1 dividido por 10 a terceira. Se eu passar o 10 a terceira que está no denominador para o numerador, o que acontece com o sinal do expoente?
troca o sinal de expoente. Então 0,1 grama corresponde a 0,1 vezes 10 a menos 3 quilograma. Tá ok? Ou, se vocês ainda, a massa será igual a 1 vezes 10 a menos 4 quilograma. Quando ele eletriza as placas, é gerado entre elas um campo elétrico E, com este valor, ok? A carga elétrica colocada aqui, Qzinho, tem sinal negativo. Isso está no enunciado do problema. Temos que enxergar as forças que atuam na carga. Uma força que sempre atua é a força peso. Peso é uma força que está sempre na direção vertical e sentido para baixo. Ok? No problema, ele diz que a carga fica equilibrada nessa posição. Ora, para a carga ficar equilibrada nessa posição, é necessário que atue uma força para onde? Na mesma direção vertical e sentido para cima. Então vamos ter aqui a força elétrica. Então a força que atua na carga eletrizada, menos Q, tem que ser de origem elétrica. Ora, se a carga é negativa e a força está para cima, isso significa que esta placa metálica está eletrizada negativamente ou positivamente. Para ser uma força de atração, se aqui é negativo, é porque lá é positivo. E se lá é positivo, é porque aqui é negativo. Tá ok? Senão nós não teríamos a força elétrica apontando para cima e equilibrando a força-peso que está apontando para baixo. Então lá no item A. Item A. O que ele pede no item A? A intensidade, o que é a intensidade mesmo? Valor da força elétrica aplicada na carga. Então ele quer saber o valor do F. E depois a direção e o sentido. Só que nós já temos a direção e o sentido. Qual é a direção da força F? Vertical. Então direção vertical. E o sentido dela? Sentido para cima. Então, justificativa dessa resposta, a figura. Então, se você não tivesse enxergado na carga quais são as forças que atuam, você não saberia dizer a direção e o sentido da força F. Muito bem. A tendência do aluno aqui é, como ele quer o valor do F, que são cargas elétricas envolvidas no processo, que tem uma carga positiva, que tem cargas negativas, uma terceira carga colocada aqui no meio. Então a tendência do aluno é recorrer ao que ele sabe sobre campo elétrico, as leis do campo elétrico. Então lembrando, quais são as leis do campo elétrico? A definição de campo elétrico, E igual a F sobre Qzinho. Então campo elétrico escrito em função do Qzinho, ou E igual a K Qzão sobre D ao quadrado. Isto é, o valor do campo elétrico em função da carga geradora do campo. Só que pelos dados fornecidos no problema, tanto esta como esta não são suficientes para resolver o problema. Não me resolve o problema. Então, onde é que está a solução do problema, então? Analisando as forças que atuam na carga. Se a carga está equilibrada nesse ponto, isso significa que F e P possuem valores diferentes ou valores iguais. Se está no equilíbrio,
Isso só acontece porque o valor da força elétrica é igual ao valor do peso. Ok? Então, se eu souber quanto vale o peso, eu sei o valor da força elétrica. Então, lembrando lá do primeiro ano, como se calcula peso de um corpo? mg. A massa eu tenho, o G também foi fornecido no problema. Calculo o peso, e o peso é numericamente igual à força elétrica que atua na partícula menos Qzinho. Então a massa está aqui, 1 vezes 10 a menos 4, vezes o G, 10. Então a força aqui vai ter um valor igual a 1 vezes 10 a menos 3 newtons. Ok? Muito bem. Vamos então ao item B. Então, o que ele pede no item B? A direção e o sentido do campo elétrico na região entre as placas. O campo elétrico tem esse valor. 8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Bem, o campo elétrico, como as placas estão dispostas desta forma, o campo elétrico está aqui, nessa direção. Para cima ou para baixo? Lembrando, lá na teoria, o campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, esta é a direção e o sentido do campo elétrico. Então, como resposta, eu vou escrever aqui no item B, ver figura. Então, na hora que você vai e olha a figura, você está enxergando aqui o campo elétrico na vertical, sentido para baixo. Muito bem. C. O valor do módulo da carga. Qual carga? Carga colocada no campo. Então, agora sim, uma das leis do campo elétrico me resolve o problema. Pelos dados fornecidos, E igual a F sobre Qzinho. O valor do E foi fornecido no problema. O valor do E está aqui. 8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Então, vamos ficar com 8 vezes 10 a quarta. Isso aqui é igual o valor da força elétrica. O valor da força elétrica está aqui. 1 vezes 10 a menos 3. Dividido por Qzinho. Então, aqui sai que Qzinho é igual a 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 8 vezes 10 a quarta. Isso aqui vai ser igual... Eu já fiz as continhas em algum lugar. 1,25 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Ok? 1,25 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Você divide primeiro aqui, 1 dividido por 8, e depois mantém a base na divisão, subtrai os expoentes. Menos 3 com menos 4, menos 7. Por isso que o resultado é 1,25 vezes 10 a menos 8. D. O sinal das cargas nas duas placas. Nós já fizemos essa análise para poder enxergar que a força elétrica tem que ser para cima. Para ser para cima, como aqui é negativo, ela tem que ser positivo. Então, novamente, eu vou escrever aqui, ver figura. Muito bem.
Leiam agora com atenção o enunciado do exercício 2. Ele está contando aí sobre um acelerador de partículas. Em termos de dados, que vai nos interessar? O comprimento deste acelerador. Pessoal, o que é um acelerador de partículas? Seria mais ou menos o seguinte. Se eu tenho aqui uma carga eletrizada Q e aproximar essa carga de um ímã, haverá uma força de interação entre eles. A carga Q poderá se aproximar do ímã, como se afastar do ímã, dependendo da polaridade do ímã. Um túnel de colisões, como esse daqui, ou um acelerador de partículas, esse ímã não é um ímã igual aqueles que vocês conhecem, uma pedrinha, é um eletroímã. É um ímã muito mais poderoso do que o ímã natural em forma daquelas pedrinhas que vocês conhecem. Ok? Então, se uma carga elétrica ficar próxima de um ímã, de um campo magnético, ela ficará sujeita a forças tanto de atração ou de repulsão. Ok? Então, mais ou menos é isso um acelerador de partículas. Então, vamos agora à página 165. Então, página 165. E vamos corrigir esse exercício 2. Lembrando que lá no enunciado ele me deu o valor do ΔS. Então nós sabemos que ΔS é igual a 27 quilômetros. É a distância que a partícula vai percorrer dentro do acelerador. Considerando o texto e utilizando seus conhecimentos de eletricidade, responda. Descreva uma possível maneira de acelerar partículas eletrizadas. Foi o que eu expliquei lá na página 164. Eu posso eletrizar partículas colocando a partícula em uma região de campo magnético, que é o campo gerado por ímãs, ou em uma região de campo elétrico. Como, por exemplo, lá no problema anterior, se eu tiver duas placas eletrizadas, se eu colocar aqui uma carga Q, ela irá se movimentar. Então anotem isso daqui. Tudo bem? Neste caso aqui, esta carga vai se movimentar para cima ou para baixo? A força elétrica está na direção vertical.
para cima ou para baixo. Se não tem nenhum sinal na carga, significa que ela é positiva. Então ela será atraída pela placa negativa e repelida pela placa positiva. Então vai ter uma força elétrica aqui para baixo. Essa força elétrica será a responsável pela aceleração da partícula. Já que pela segunda lei de Newton, F é igual a m vezes A. Se eu tenho uma aceleração, desculpem, se eu tenho uma força, desculpem, se eu tenho uma força diferente de zero atuando numa partícula, com certeza esta estará acelerada de uma aceleração cujo valor é A. B. Não sei o que acontece com isso. B. Caso um próton esteja imerso em uma região em que o campo elétrico é uniforme e possui intensidade, então me deu o valor do E, 540 Newton por Coulomb. Determine a intensidade da força elétrica. Então, neste caso, ele quer saber o valor do F. Ok? Considerando E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, ele está dizendo aqui que o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Nós já vimos isso. Esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, corresponde tanto ao valor da carga elétrica do próton como o valor da carga elétrica do elétron. A diferença é, se for o próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for o elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem, pelos dados fornecidos, a carga de provas colocada lá no acelerador é um próton. Então, o próton aqui é a carga de provas. Então, ele é o Qzinho. Ele forneceu o valor do E, ele quer o F, e nós temos o Qzinho, que é a carga elétrica elementar. Então, com isso, vale aqui que E é igual a F sobre Qzinho. 540 é igual a F dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, daqui sai que 540 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a F. Eu já fiz essa conta aqui e deu 864 vezes 10 a menos 19. 540 vezes 1,6, 864. Vezes 10 a menos 19. Pessoal, notação científica, para ser escrita, tem uma regra. Esse número aqui não pode ser menor do que 1 e nem maior do que 9,9999. Não é isso? Então, escrevendo corretamente na forma de notação científica, F vai ser igual a 8,64 vezes 10 a vírgula está aqui. Você caminhou para a esquerda 2 casas. Então, vai diminuir 2 unidades no valor do expoente. Menos 17 nêutrons. Ok?
aqui tem C. Leia o item C. Ele está pedindo para considerar a massa do próton, M, igual a 1,6 vezes 10 a menos 27 kg. E ele quer saber a velocidade final, V, dessa carga que se movimenta no acelerador, admitindo-se que ela tenha partido do repouso. Essa informação fundamental está dizendo que o V0, velocidade inicial, é igual a zero. E o que mais que eu sei sobre o problema? Que essa partícula percorreu uma certa distância. Ela se deslocou. Então, ΔS igual a 27 quilômetros. Muito bem. Podemos ficar com a unidade do ΔS em quilômetros? Não. Aqui é quilo. Aqui é newton. Então, aqui tem que ser metros. Então, é só lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros. Portanto, 27 quilômetros, 27.000 metros. Então, vejam bem. Eu tenho V0, tenho ΔS e ele pede V. Então, agora nós temos que lembrar das equações do movimento retilíneo. Lembram? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Pessoal, isso aqui é um conhecimento já adquirido lá no primeiro ano, quando nós estudamos corpos maiores em movimento, carros em movimento, trens em movimento, pedra caindo, pedra subindo, balas de canhões. O que vale para o mundo macroscópico tem que valer também para o mundo microscópico. Senão, não é uma lei. Ok? Vamos substituir aqui os dados que eu conheço. O V eu quero. O V0 é 0. Mais 2 vezes... Poxa, não tem o valor do A. Vezes ΔS, 27.000. Vamos ter que guardar isso daqui. Porque para calcular a velocidade final, eu preciso antes saber quem é o valor do A. Pelos dados fornecidos, eu sei a massa da partícula. É essa daqui. Sei o valor da força que acelera a partícula, que é a força elétrica, cujo valor é esse daqui. Então, segundo a lei de Newton, Fr é igual a m vezes A, que também é um conhecimento já adquirido lá do primeiro ano, quando nós estudamos também corpos maiores em movimento. Então, a força resultante que atua na partícula é a força elétrica, 8,64 vezes 10 a menos 17. Pessoal, desculpem. Igual a massa 1,6 vezes 10 a menos 27 vezes A. Então daqui sai o valor do A. 8,64 vezes 10 a menos 17 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 27. Isso aqui é o valor do A. Portanto, A igual. Eu já calculei esse valor em algum lugar e deu 5,4 vezes 10 a décima metro por segundo ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de 2.
Não pode perder o foco. Eu calculei o A. Mas por que eu tive que calcular o A? Porque eu estava parado aqui, precisando calcular o V e não tinha o A. Agora nós temos. Então vamos pegar 2 em 1. V quadrado igual 0 quadrado 0, 2 vezes A. 5,4 vezes 10 a décima, vezes o delta S, 27.000. E 27.000 é 2,7. Só estou escrevendo em notação científica para facilitar as minhas contas, já que aqui está em notação científica. Você aí faz a conta do jeito que você achar mais conveniente. Então, 27.000 é 2,7 vezes 10 a quarta. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. V ao quadrado me deu 29,16 vezes 10 a 14. Só que não é o valor do V quadrado que eu preciso. Eu preciso do valor do V. Então, V vai ser igual a raiz quadrada de... Pessoal, só para facilitar conta, eu vou arredondar aqui para 29 vezes 10 a... Tem a raiz disso. Como é que você faz? Já lembraram? Tira a raiz do 29. Então, extrai a raiz quadrada de 29. A raiz quadrada de 29 dá aproximadamente 5,4. Aí sobrou aqui, olha, raiz quadrada de 10 a 14. Olha só. Raiz quadrada de 10 a 14. Como é que você resolve essa situação? Você pega o expoente e divide pelo valor do radical da raiz. Como é raiz quadrada, 2. Então, a raiz quadrada de 10 elevado a 14 é 10 elevado a 7 metros por segundo. Ok? Pessoal, o porquê disso daqui, vocês já aprenderam na matemática em algum momento da carreira de estudantes de vocês. Eu só estou lembrando para nós podermos resolver aqui a nossa continha. Com isso, nós terminamos os exercícios referentes a campo elétrico, ok? Aqui, não, acho que tem mais um ainda. Não, terminamos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Até lá, vocês deverão tentar resolver as tarefas mínimas correspondente aos dois conteúdos que nós já vimos até agora, que é força eletrostática, lei de Coulomb, que é o conteúdo anterior a essa aula, e campo elétrico. Então, localizem na apostila de vocês, para cada um desses conteúdos, quais são as tarefas mínimas e tentem fazer. Em algum momento, eu vou pedir para vocês me entregarem, não todos os exercícios da tarefa mínima, mas alguns deles. Se você já for tentando resolver, tentando fazer, você vai ter tempo para tirar dúvidas, e quando eu pedir para vocês me entregarem, você terá que apenas passar a limpo e entregar na data marcada por mim. Então é claro que
Quando isso acontecer, essa atividade estará sujeita a uma nota. E essa nota vai entrar na composição da média final do bimestre. Tenham um bom dia.